Olá! A Voz do Brasil destaca hoje a recriação do Ministério do Esporte pelo presidente Lula e a retomada de programas de incentivo ao setor no país. Além disso, o governo vem reforçando a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas. Vamos ao estúdio da Voz do Brasil, que recebe agora a ministra do Esporte, Ana Moser, para uma entrevista. Acompanhe com a gente. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. 30 bilhões de reais a mais circulando na economia. Começam pagamentos da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. E a entrevista ao vivo do dia é com a ministra do Esporte, Ana Moser. Vamos falar dos programas e ações para que brasileiras e brasileiros tenham acesso à prática esportiva. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Desenvolver políticas e ações para o acesso à prática esportiva dos brasileiros, desde a infância até a velhice, do amador ao profissional. Funções do Ministério do Esporte, que foi recriado esse ano. E para falar sobre as ações para democratizar o esporte e torná-lo um instrumento de desenvolvimento social, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio com a ministra do Esporte, Ana Moser. Boa noite, ministra. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, prazer estar na Voz do Brasil. Ministra, hoje foi realizada a primeira reunião do ano do Conselho Nacional do Esporte, que reúne representantes do governo, confederações dos atletas, para definir e assessorar o Ministério em relação às ações e políticas na área, né? Qual que é a importância dessa participação social e dessa diversidade para as futuras ações do Ministério? O Ministério reconstruído, né, refundado esse ano na gestão do presidente Lula e com uma missão muito grande, que é ampliar a prática de esporte pela população em todas as dimensões, da infância até a terceira idade, como formação, como educação, como lazer, como saúde, como competição, representatividade, né? Então, para isso, o Ministério ele tem que desenvolver políticas, porque é um salto de escala, né, buscar atender a toda a população. Esse é o direito que está previsto na Constituição e que o Ministério tem que buscar as estratégias e as parcerias para alcançar isso. E o Conselho Nacional de Esporte é a representatividade da comunidade esportiva. E nós hoje temos um conselho com 22 membros, sendo metade do governo e metade da sociedade, e que é uma representatividade, mas ainda não ampla o suficiente. Então nós tivemos hoje uma programação oficial com o conselho formal e tivemos uma programação à tarde ampliando essa representatividade, convidando uma série de instituições e de atletas e de lideranças do esporte, para que a gente possa aos poucos construir uma participação ampliada da comunidade esportiva e irmos para além da política que nós tivemos até hoje, né, e para além do público atendido, realmente ampliar muito mais o alcance do esporte no país. E o Conselho Nacional ele é, né, a reunião da representatividade da comunidade esportiva nacional, é uma iniciativa super importante que fizemos a primeira reunião hoje. E que, enfim, é muito bem recebida pela comunidade esportiva, essas propostas de ampliação, de escala, de garantir direito, e é um começo de trabalho muito bom. Ministra, vamos falar um pouquinho de Bolsa Atleta, que é sem dúvida uma das políticas públicas mais bem-sucedidas, né, na sua área, e considerado também um dos maiores programas de patrocínio direto a esportistas que se tem notícia, inclusive, no mundo. O programa atingiu, no mês passado, um patamar inédito na história, com mais de 7.800 contemplados. Qual vai ser o investimento do programa esse ano? É em torno de 130 milhões, números redondos, e é uma política realmente que atende a muitos atletas, desde a base, das categorias de base competitivas, até o alto rendimento, que é a categoria pódio, né? E passando por atletas de nível internacional, nível olímpico, sul-americano, nível nacional. Então, é uma política ampla, esse número elevado de contemplados, né? Mais de 7.800, entre homens e mulheres.
e realmente o recurso direto na mão do atleta e dando uma condição, né, de dedicação ao esporte e desenvolvimento. Ainda é uma política, ela, como toda política, né, ainda tem muito a evoluir. Nós buscamos recurso para ampliar o âmbito, ampliar as modalidades, e esse, né, sempre um objetivo da ampliação do número e do volume de recurso investido. E o que nós tivemos de avanço esse ano foi o desenho, que está em votação no Congresso, da Bolsa Atleta para gestante, né, para mulher, para garantir a condição da manutenção das mulheres que engravidem e nos primeiros meses, né, de maternidade, para que elas possam ter condição de se manter na carreira esportiva, né, e na carreira competitiva. O Bolsa Atleta deste ano ele é a partir dos resultados das competições alcançadas no ano passado. Então, se a mulher está grávida, ela tem essa quebra. É uma licença maternidade. É uma licença. É um desenho, né, para que, no final das contas, seja um direito à licença maternidade para as mulheres dentro do Bolsa Atleta. Ministra, o Brasil é candidato a ser sede da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser realizada em 2027. Inclusive, a senhora esteve lá recentemente na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol no Paraguai, para falar sobre a realização do Mundial de Feminino na América do Sul. Como é que tem sido esse apoio do governo federal à candidatura brasileira? Bom, você sabe que nós desenvolvemos, antes da candidatura, uma proposta de estratégia para o desenvolvimento do futebol feminino no país. Então nós temos o futebol como maior cultura esportiva nacional, mas para homens, né? Para as mulheres, uma grande barreira, muito preconceito e desestrutura, né? Então o foco do investimento em futebol do governo federal é o futebol feminino. Então essa organização, esse planejamento, essa estruturação já está sendo organizada e em poucas semanas já vai, porque já tem um prazo aí de construção, em poucas semanas você vai estar apresentando com o objetivo de ter os clubes terem campeonatos o ano inteiro, poder ter uma temporada completa para as atletas, para os clubes, estrutura de formação, iniciação própria para metodologia, né, com metodologia própria para o futebol feminino. A inclusão, né, nos estádios, né, tornar os estádios mais amigáveis para mulheres, para famílias. Então essa estrutura do futebol feminino ela é muito importante. E a candidatura para a Copa do Mundo seria a coroação dessa estratégia. A candidatura para a Copa do Mundo 2027. ajudaria a formar essa estrutura, ministro? Uma coisa complementa a outra, né? Daria, né, a candidatura, com certeza, se bem que é um período aí que, né, a definição da candidatura é só ano que vem. Esse ano é a parte de caderno de incumbências e tudo isso, né? Preparar a candidatura. E seria só ano que vem. Mas uma coisa ajuda a outra. Não é só pensando na ponta, na grande competição, mas sim pensando na estruturação do esporte do futebol feminino. Mas, com certeza, a candidatura teria ajuda a formar uma força, daria uma força muito maior para que seja priorizado, tenha a atenção que precisa e o investimento que precisa. Ministra, um outro assunto agora. O caso do jogador Vinícius Júnior, no fim de semana na Espanha, levantou aí o debate sobre o racismo no esporte, principalmente entre os torcedores. Como é que a senhora avalia essa questão e se existem iniciativas do Ministério do Esporte para achar soluções aí para esse problema? Outra também iniciativa que vem desde fevereiro, nós estamos construindo junto com o Ministério da Integração Racial, já vínhamos nessa construção de um programa mesmo para que possa ser tratado e endereçado a questão do racismo no esporte. Com o acontecimento do Vinícius Júnior, que talvez o copo transbordou no final de semana, mas ele já vem enchendo há muito tempo. Então não é sem tempo a
a explosão de indignação que houve no Brasil, de uma maneira geral, da sociedade brasileira, das instituições brasileiras todas, o governo, de uma maneira uníssone, né, manifestou a indignação e cobrou atitudes, e essas atitudes elas podem ser tomadas e devem ser tomadas no âmbito esportivo, que os protocolos de combate ao racismo indicados pela FIFA, que têm que ser adotados pelos países, né? E também pela própria, né, numa questão diplomática, a própria relação da sociedade espanhola com relação a essa questão. Então, são, né, desde a primeira hora, as manifestações do governo brasileiro foram, né, tornadas públicas. O trabalho diplomático do Itamaraty, diretamente, embaixadores, o próprio governo aqui, a relação aqui com o governo no Brasil, com o governo espanhol, e a relação nossa da embaixada na Espanha. Então, reuniões e cobranças, e as respostas vêm sendo feitas. Lógico que não temos como legislar daqui para dentro do país Espanha, mas diplomaticamente essa pressão está sendo feita desde o primeiro momento, porque é um brasileiro que está sendo violentado, é o esporte brasileiro e o povo brasileiro representado pelo Vinícius Júnior nessa relação, e a indignação é grande e não vai parar. E, mais uma vez, o que se pode fazer diplomaticamente está sendo feito, e de uma maneira constante, porque não é só uma primeira reação, ou primeiro, tá bom, um suspiro, mas as mudanças têm que acontecer, e como governo, em defesa do brasileiro, em defesa da imagem do esporte brasileiro e do povo brasileiro de uma maneira geral, é essa atitude que está sendo tomada, e é um momento que realmente todos, né, acabam pensando da mesma maneira. É um basta. Se chegou num limite, e que o que se espera é que as atitudes, o controle, isso tudo mude, né, daqui para frente. Nós estamos falando de uma relação internacional, mas também numa relação nacional. Eu creio que até aqui no Brasil essas questões, até criminalmente, elas estão muito bem endereçadas, ou mais bem interessadas do que a gente tem visto na Espanha, mas o basta tá para fora e tá para dentro também, né? Acho que essa que é a postura do governo. Ministra do Esporte, Ana Moser, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, ministra. Obrigado a vocês, prazer estar aqui. Voltaremos sempre para trazer novidades aí do esporte brasileiro. Você acompanhou a entrevista da ministra do Esporte, Ana Moser, na Voz do Brasil. Fique agora com a programação da TV Brasil e não deixe de seguir as nossas redes sociais. Até a próxima!